Boa tarde, jovens aprendizes. Como vocês sabem, nós estamos começando uma nova modalidade de ensino. Devido a esse momento atípico que nós estamos vivendo, a instituição optou por fazermos essas aulas no formato IAD. Lembra o que é o formato IAD? Muitos que já fazem a faculdade já conhecem esse formato, não vão ter dificuldade nenhuma em trabalhar através desse método. O que nós vamos ver? Nós vamos ver os conteúdos que estão programados da mesma forma que foi feito. Então, nós teremos os vídeos, nós teremos as explicações, nós teremos participações durante as aulas, depois uma lista de atividades que vocês realizarão, tá? E eu estarei disponível ao longo da aula para poder ajudá-los em todas as questões que vocês tiverem dúvidas e etc, tá? Para começar a nossa aula, nós vamos falar sobre língua portuguesa. Mais especificamente, nós vamos falar sobre sinais de pontuação. Então, nós vamos começar pelos sinais de pontuações básicos e vamos ver um a um e as dúvidas que vão surgindo a respeito de cada um deles ao longo das nossas aulas, tá? Da nossa aula. Então, olha lá. Primeiro, o que é um sinal de pontuação? Então, eu trouxe uma definição para vocês do que é sinal de pontuação. Então, primeiro nós temos que saber o que é uma pontuação, né? Onde ela é usada? Por que ele tem esse nome? Então, os sinais de pontuação, eles são usados nos textos para marcar algum momento, alguma coisa. Então, eu uso o sinal de pontuação para estruturar a frase, marcar pausas, entonações. Então, nós usamos ele de acordo com a minha necessidade. Então, no momento que eu estou usando a pontuação, eu sou o escritor. Eu sou a pessoa responsável por pontuar essa frase, por pontuar essa oração. Então, aí no exemplo que vocês, no desenho que eu coloquei para vocês, nós estamos mostrando uma vírgula para você. Mas nós vamos falar dos outros pontos também, tá? Não é só vírgula, não. Nós vamos falar de todos, um a um, tá? Então, sinal de pontuação, ele tem marcações. Essas marcações nós chamamos de sinais gráficos. O que são esses sinais gráficos? Se eu falo ponto final, eu tenho que saber que é essa marquinha aqui. Se eu falo vírgula, eu tenho que saber que é este símbolo aqui. Se eu falo ponto e vírgula, este, dois pontos, esse, ponto de exclamação, ponto de interrogação, as reticências, que muita gente chama até hoje de 3 pontinhos, as aspas, né? Abro aspas, fecho aspas, os parênteses e, é claro, o travessão, que não pode faltar quando se fala em pontuações, ok? E nós vamos ver detalhadamente um a um. O primeiro que nós veremos é o ponto final. A maioria chama assim. Por que ele é chamado de ponto final? Porque ele é usado para finalizar uma ideia, terminar um discurso. Aqui eu peguei 3 exemplos para vocês. Primeiro exemplo, acordei e logo pensei nela. E na discussão que tivemos, olha o ponto final aqui, concluí a minha ideia. Segundo exemplo, depois saí para trabalhar, resolvi ligar e pedir perdão, concluí a minha ideia. O filme recebeu várias indicações para o Oscar. Concluí a minha ideia. Então, o ponto final é usado para concluir uma ideia. E é aí que entra a função do ponto final. Se você olhar mais atentamente, nos 2 exemplos que eu peguei acima, você vai perceber que propositalmente eu usei um E aqui e um E aqui. Aqui embaixo eu coloquei uma vírgula no primeiro, mas usei um E aqui e um E aqui. Quando a gente fala em escrita, eu tenho como substituir esse E, para não ficar cansativo. O mais fácil de se fazer é eu substituir isso com a vírgula, que é o que nós vamos ver agora. Então, eu poderia escrever essa mesma frase da seguinte forma. Acordei, vírgula. Logo pensei nela e na discussão que tivemos. Depois saí para trabalhar, vírgula. Resolvi ligar e pedir perdão. Posso usar os Es? Posso. Não tem problema usar. Só que ele fica repetitivo. Então, a vírgula, ela também tem essa função de pausa. Se eu quero dar uma pausa entre uma informação e outra, eu posso usar a vírgula. Então, ficaria mais interessante se eu colocasse a vírgula em uma desses momentos do que usar E. Então, eu posso fazê-lo tranquilamente, tá? Não se preocupem que não é errado você usar a vírgula, neste caso aí, tá? Porque para unir orações, eu posso usar a vírgula ou eu posso usar conjunções. Próximo, nós vamos falar da vírgula, que eu acabei de exemplificar no caso anterior. Então, a vírgula, ela vai ser usada para pausar o discurso, ok?
Então, o que a vírgula vai fazer? Eu estou relatando alguma informação e preciso dar uma pausa. Aquele respiro que a gente coloca no texto. Então, eu uso a vírgula. Ela é extremamente importante na construção do meu texto. Porque se eu não colocar esse respiro, esse fôlego para o meu leitor, ele vai cair duro, gente. Ele vai morrer a hora que estiver lendo seu texto. Porque fala e não tem um respiro. Eu coloquei 2 exemplos aí, tem inúmeros outros. Peguei um exemplo onde ele usa para somar informações. Então, vou precisar de farinha. O que mais que eu preciso? Ovos. O que mais que eu preciso? Leite. E aí, para finalizar, é açúcar. Então, aí não colocaria uma vírgula. Eu coloco essa conjunçãozinha unindo leite e açúcar. No segundo exemplo, esta vírgula aparece para apresentar a função de aposto. Vamos relembrar o que é aposto? Aposto é aquela informação que eu uso para enfatizar alguma coisa ou para explicar algo. Então, nesse caso, eu coloquei roce. Eu coloquei uma vírgula aqui. O que essa vírgula representa? Representa que essa Rose que eu estou falando aí no meu texto não é qualquer Rose. É a Rose que é apresentadora do programa da manhã. Por isso que eu coloquei uma vírgula antes, uma vírgula depois, porque eu estou dizendo quem é essa Rose. Então, a posta é para identificar alguma coisa, para diferenciar dos outros. Então, Rose, a apresentadora do programa da manhã, falou sobre as receitas vegetarianas. Então, eu enfatizei quem é essa Rose. Não é qualquer Rose. E aí, agora nós vamos ver as regrinhas básicas do uso da vírgula. Eu fiz um resuminho para vocês saberem onde ela é usada. Então, olha lá, vírgula é usada para enumerar ações ou itens em uma frase. Ela é usada para separar o nome de uma localidade, de uma data. Lembra do cabeçalho da carta? Maringá, 20 de janeiro de 2020. São José dos Pinhais, 15 de fevereiro de 2019. Catanduva, 18 de fevereiro de 2021. E aí eu vou colocando. Então, a vírgula ela aparece aqui para marcar localidade e data. Então, no cabeçalho de cartas, nós usamos vírgula. Nós usamos vírgula também para isolar elementos. Né? Então, eu falei da localidade e eu falei também do endereço. Moro na rua tal, número tal, bairro tal. Então, eu também uso essa vírgula para separar esses elementos do endereço. Tá? Então, se eu vou falar sobre o endereço, explicar, a vírgula também vai aparecer. Uso a vírgula para explicar algo que foi dito anteriormente. Então, no caso, como o exemplo que nós vimos lá, Rose, quem é a Rose? Como ela é apresentadora do programa da manhã, eu enfatizei isso através da vírgula, explicando uma informação que já foi falada anteriormente. Destacar expressões explicativas, então como ela está entre vírgulas, está destacando essa informação, e também para isolar expressões adverbiais. Então, durante todo o dia, vírgula, os alunos irão participar das aulas online. Então, esse durante todo o dia, eu posso colocar uma vírgula, porque eu estou isolando a expressão que é durante o dia todo. Ok aí? Nós acabamos de ver sobre vírgula. Agora nós vamos falar sobre ponto e vírgula. Onde nós usamos o ponto e vírgula? Então, se a vírgula é usada para separar elementos, o ponto e vírgula é usado para separar orações. Mas antes de definir onde usar o ponto e vírgula, vamos retomar um pouquinho. O que é oração? Não lembro, professor, o que é oração. Então vamos relembrar lá o que é oração. Na língua portuguesa, nós temos frases e orações. E nós aprendemos que há 2 tipos de frase. Frase nominal, que não possui verbo, e frase verbal, como o próprio nome diz, possui verbo. A oração, ela se vale dessas frases verbais. Por quê? Porque elas possuem verbos. Tá? A diferença da frase verbal e da oração é que a frase, se você olhar a definição dela, é um enunciado de sentido completo. Quando você diz bom dia, faz todo sentido. Quando você diz o menino foi ao mercado, faz sentido. Então, enunciado de sentido completo. Já a oração, não. A oração só se importa com o verbo. O foco da oração todo é o verbo. Então, o menino foi ao mercado. O foi é o foco da oração. Então, eu digo que tem uma oração porque tem o verbo ir conjugado, flexionado no pretérito perfeito, foi ao mercado. Então, ele só se interessa com isso. Então, ponto e vírgula vai ser usado para separar orações. Vamos ver um exemplo agora.
Então, olha lá. Os empregados, vírgula, que ganham pouco, vírgula, reclamam. Ponto e vírgula. Por que está esse ponto e vírgula aqui? Para separar esta oração da outra. A primeira oração tem como sujeito os empregados. A segunda oração tem como sujeito os patrões. Então, como ele quer separar a primeira oração da segunda, ele põe esse ponto e vírgula, separando orações. Ok? Olha aqui, ó. Forma verbal, forma verbal, forma verbal, forma verbal. Tá? Então, o foco da oração são as formas verbais. Agora, vamos para o próximo item. 2 pontos. Professor, eu lembro onde eu uso os 2 pontos. Então, vamos lá. Pensa comigo rapidinho. Onde eu uso 2 pontos? Quando eu quero enumerar coisas ou quando eu quero introduzir a fala de alguém. Então, é muito comum eu usar os 2 pontos quando tem verbos de elocução. O que é verbo de elocução? Vamos lembrar lá, puxa pela memória. Verbo de elocução são verbos usados nas narrativas quando eu vou apresentar a fala do personagem. Então, eu vou dizer assim, a Chapeuzinho Vermelho disse, 2 pontos. Para que esses olhos tão grandes, vovó? Então, a fala da Chapeuzinho, que vem depois, ela foi pontuada pelos 2 pontos. Antes da fala dela, tem os 2 pontos. Chapeuzinho disse, 2 pontos. O menino gritou, socorro! Esse gritou, 2 pontos, porque eu estou mostrando o que foi que ele gritou. Então, os 2 pontos, eles servem para introduzir a fala ou para enumerar elementos. Vou exemplificar aqui. O menino gosta de doces, 2 pontos. Chiclete, bala, pirulito, Maria Mole, doce de leite, etc, etc. Então, se eu quero enumerar quais os doces que o garoto gosta, aí eu uso os 2 pontos. Ele também é usado para enumerar. Então, esse é o outro momento que eu uso os 2 pontos. Depois disso, nós temos aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo, ele enumera, então como você pode ver aqui, ó, na matemática, as 4 operações essenciais são 2 pontos. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Joana explicou, 2 pontos. Explicar é verbo de elocução. Travessão, a gente vai falar dele daqui a pouco. Não devemos pisar na grama do parque. Então, não devemos pisar na grama do parque é a fala da Joana, o que ela explicou para as pessoas, e acima, depois do verbo explicar, veio os 2 pontos para enunciar, para explicar, para pontuar a fala dela. Tá? Vamos para a exclamação. Então, olha lá. No primeiro momento, nós vimos sobre frases declarativas. Agora, nós vamos ver sobre frases exclamativas. A frase exclamativa, ela é para exclamar. Né, professor? Que coisa mais idiota. Por que você está perguntando isso? É claro que ela é usada para exclamar. Tá, mas o que significa exclamar? Exclamar significa apresentar, através de uma frase, surpresa, desejo, medo, espanto, susto, né, decepção, raiva, até mesmo. Então, tudo relacionado a sentimentos, eu posso expressar através de uma exclamação. Que horror! Ganhei. Ganhei alguma coisa. Então, a pessoa está tão feliz, está tão exultante, que ela fala, ganhei. E esse ganhei tem essa exclamação. Então, é usado para isso, para eu exultar alguma coisa, para eu pontuar alguma coisa. Então, a exclamação é usada para pontuar sentimentos. Então, as frases exclamativas também podem ser afirmativas, como também podem ser negativas, como a gente viu anteriormente. Ok?